Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos conversar aqui um pouquinho sobre o projeto da previsão esportiva. Para quem não me conhece, meu nome é professor Ricardo Rocha, sou aqui da UFBA e estou fazendo esse vídeo aqui para apresentar o projeto da previsão esportiva para possíveis interessados em trabalhar com a gente nesse projeto. Estamos em ano de Copa, acabamos de definir as 48 equipes que nessa nova edição vai ter, né? São uma edição nova com 48 equipes e estamos prontos aí para trabalhar e fazer novas predições e apresentar uma nova previsão esportiva aí nesse ano de Copa para a comunidade, tá? Uma nova porque ao longo dos anos, pessoal, acredito que desde 2006 ou 2010 a equipe do pessoal lá da UFSCar começou com esse projeto de previsão esportiva. Tanto é que o previsãoesportiva.com.br é o nosso do projeto, né, esse domínio, e todo ano de Copa a gente acaba fazendo algum projeto e a gente não falhou em nenhuma Copa até agora desde que começou. O pessoal publica artigo, já publicaram artigo em revistas bem bacanas, bem importantes. E aqui, por exemplo, vocês estão vendo uma notícia que o portal G1 lá de São Carlos publicou da gente. Brasil e Alemanha devem disputar a final da Copa da Rússia, diz estatística da UFSCar. E aqui bem pequenininho, a chance da final entre as seleções é de 4,8%. Né? E então eu já até introduzo aqui qual que é o maior problema e dilema da previsão esportiva, né? O nosso nome, previsão esportiva, leva muito as pessoas a crerem que nós estamos fazendo previsão do que vai acontecer na Copa. As pessoas intuitivamente pensam que o pessoal vão analisar dados, então eles vão antever resultados, eles vão fazer previsão de resultados. E não poderia ser... É um pouco distante disso que a gente faz, né? Eu acho que o nome mais preciso talvez fosse quantificação esportiva, porque é isso que nós estamos fazendo aqui. Nós estamos tentando pegar todo esse caos que é a Copa do Mundo e tentar quantificar o quanto que as probabilidades caem para um lado para o outro. Literalmente tentar achar as distribuições de probabilidade acerca dos... se o time vai ganhar, se vai perder, enfim, né, de várias condições ali da Copa. E o que a gente vê nessas distribuições de probabilidade é que muitas vezes é complicado a gente fazer previsões porque, por exemplo, a gente viu que agora, nesse momento, a probabilidade implícita pelas casas de aposta está dando a Espanha como favorita à Copa com 18% de probabilidade. Isso significa 22% de probabilidade de não ganhar. Olha, por exemplo, aqui, ó, isso aqui é o site da previsão esportiva na Copa do Mundo Qatar 2022. Isso aqui foi uma apresentação que a gente fez, ó, mostrando justamente ali o nosso trabalho, né? Lá, a nossa esperança rumo ao Hexa, né? Falamos das nossas 1 milhão de simulações e vimos que 153 mil o Brasil ganhou, então a gente estima ali por probabilidade frequentista que o Brasil tinha 15% de chance de ganhar a Copa antes de começar, obviamente, né? Mas aí, gente, veja o que acontece. 15% de probabilidade de ganhar, gente, é equivalente a 84% quase 85% de chance das outras seleções ganharem. E é uma previsão muito mais assertiva que outra seleção vai ganhar do que a nossa seleção ganhar, mesmo ela sendo favorita, mesmo a Espanha agora nessa edição. E qual que é a lição de tudo isso, gente? Ano após ano a gente vê que a única coisa que a gente sabe é que o futebol é volátil demais. O artigo que eu estava lendo até, que eu peguei no grupo esses dias aí, uma das conclusões sobre o futebol lá era que justamente ali o futebol é um lugar onde o time favorito vence menos. Não é porque você é favorito que você vai vencer. Teve a Copa 2018 que todo mundo colocou a Alemanha como favorita, e 2018, acredito, se eu não estou enganado aqui, que foi foi 2022, não sei agora, que a Alemanha caiu na primeira fase. Ela chegou como favorita antes de começar a Copa e não foi nem sequer para a segunda fase. Uma probabilidade essa que estava estimada pelo nosso modelo de 10% de acontecer. 10% não é uma probabilidade alta, mas também nem de perto é uma probabilidade rara. 10% acontece o tempo todo e bateu para a Alemanha naquela Copa. Então isso é futebol. É um negócio assim que, por mais habilidade que você tenha, você apenas coloca um pouco mais de probabilidade a seu favor. Mas dificilmente você assegura um resultado
por conta da habilidade. Tanto é, gente, que em previsão esportiva é muito comum quando começa a chegar lá para a semifinal, oitavas de final, já começa a ficar jogos em que a probabilidade estimada entre um mata-mata fica muito próximo de um cara e coroa. Então a previsão esportiva acaba dizendo isso. O que é o resultado da previsão? É que os dois times têm igual probabilidade de vencer. Olha lá, uma probabilidade aqui de 56-43. Puxa vida, isso daí é tão quase de um cara e coroa, mas enfim, né? Só estou dando um contexto aqui para vocês verem o trabalho ingrato que é trabalhar com a previsão esportiva, tá, gente? Eu acredito que é um excelente momento didático para nós trabalharmos probabilidade num contexto em que todo mundo compreende. E a gente falando com juízo, não fazendo afirmações milagrosas que a gente não pode fazer, eu acredito que está tudo em paz, está tudo tranquilo, né? Eu, pelo menos, acredito que, por mim, eu fico em paz, tá? Porque, enfim, né? Aqui, pessoal, quais são os desafios que nós temos, então, agora na previsão 2026? Eu fiz uma listagem aqui, mais ou menos, do que a gente gostaria de trabalhar nesse ano. Eu, professora Lília e professor Paulo Henrique, vamos estar aqui na orientação de vocês. Eu confesso que eu quero ficar nessa edição bastante na orientação mesmo. Nas outras edições eu fiquei muito no mão na massa, colocando ali as coisas para rodar. E dessa vez eu gostaria só de orientar o pessoal, tá? Então por isso que eu gostaria muito que a equipe aqui se manifestasse para a gente poder, com a colaboração de todos, colocar esse projeto da melhor maneira possível. E o que eu fiz, pessoal? Foi tentar colocar um princípio alto aqui para a gente começar. Um princípio alto no sentido de a gente começar um ponto de partida já legal para a gente, tá? Eu tenho aqui, um aplicativo que está online, que vocês podem brincar com ele, que ele dá para fazer uma simulação com a Copa. A simulação da Copa, gente, é um exercício computacional que nós eu já venho fazendo há muito tempo e sempre proponho para os meus alunos fazerem, porque é um exercício muito bom para você testar suas habilidades de programação, porque não é difícil, mas também não é simples, sabe? E requer bastante encadeamento de coisas, né? E o nosso programa vem melhorando Copa atrás de Copa e não foi diferente dessa vez. Eu, com o uso de inteligência artificial agora, né, consigo fazer muito mais do que eu fazia antes, com muito mais velocidade. Então, uma das coisas que foi feito aqui foi a otimização para usar apenas bibliotecas velozes, na mesma estrutura de Copa que a gente já usava. Então, a simulação agora ficou muito rápida de se fazer. E quais são os desafios que a gente tem? Primeiro, né, são vários os desafios. Temos desafios na coleta de dados. Coleta de dados, pessoal, é porque nós temos aqui, por exemplo, ranking Elo, ranking FIFA, tabelas de frequência de jogos das mais diversas naturezas, os jogos que as seleções fizeram nas eliminatórias, histórico de Copas, histórico de todo quanto é dado a gente vai precisar usar, a gente pode eventualmente usar em alguma aplicação aqui na previsão esportiva. Então, eu dividi aqui quase como se fosse comissões que nós podemos dividir dentro da previsão esportiva. Algumas pessoas podem pegar e falar assim, eu estou me identificando mais com essa comissão aqui e eu vou trabalhar nisso. Então, por exemplo, quem trabalhar na coleta de dados vai fuçar a internet e tudo que puder fazer para trazer coleta de dados para a gente e montar esses bancos de dados para a gente usar no site, usar nas simulações, usar nos modelos, em tudo que eu vou falar daqui para frente, tá? Tudo para a gente começa nos dados, né, gente? A modelagem preditiva. A modelagem preditiva aqui, gente, é onde entram os modelos. Quais são as estratégias que nós vamos utilizar para pegar esses dados que nós temos e transformar isso em modelagem preditiva, em quantificar o resultado de um jogo? Tem várias estratégias, gente. Baseado em probabilidade frequentista seria a estratégia mais simples de todas. Você simplesmente conta a frequência de gols de uma seleção em um jogo e aí diz que aquilo ali é a probabilidade dela fazer aquela quantidade de gols em uma partida. E aí você cruza com a da outra seleção que você está jogando e você pronto, já tem um modelo de probabilidades para os gols.
Um segundo modelo mais simples possível também é assumindo uma distribuição de probabilidade para distribuição de gols. E aí a mais comum é assumir uma distribuição Poisson. Eu, numas modelagens passadas, eu fiz uma modelagem Poisson que eu tirei da minha cabeça. Tirei da minha cabeça, não, eu digo, com certeza ela existe já, mas eu acabei não vendo uma referência para aquilo. É que a gente limita a quantidade de gols na partida e distribui a média de gols entre as duas seleções. E essas médias de gols é uma distribuição Poisson. Então você pondera a força de cada equipe, distribui essa força em relação à média de gols e tem ali um modelo simples também, tá? Tem algumas variações que podem fazer aí. E aí, gente, aí já começa a brincadeira. Já começa a fazer... O modelo Poisson poderia ser feito com uma regressão de dados. O modelo Poisson não precisa ser Poisson, pode ser uma binomial negativa, pode ser qualquer modelo de contagem ali que a gente queira utilizar. E isso sem pensar os modelos bayesianos, né? Que também tem toda uma linha aí de ataque que, inclusive, professor Paulo e professora Lília é que vão orientar mais nessa linha de modelagem, tá? Eu posso orientar mais no todo o contexto mais de simulação e de apresentação aqui dos resultados, tá? E bem, simulação da Copa. Aqui, gente, tá bastante resolvido já. De todas as frentes aqui que a gente tem, talvez essa seja a mais resolvida. Porque o que a gente tem mesmo aqui de desafio é conferir se o que a gente está fazendo está de acordo com as novas regras do campeonato com 48 equipes. Ver se está tudo certinho, a regra de 3, a regra de terceiro melhor, se está aplicando direito, porque é até bom já enfatizar isso aqui, porque é o seguinte, muito da previsão esportiva vem da força das equipes. Se fosse só a força das equipes a importar, a gente já poderia pegar o ranking de força, você já tem o ranking de ordem de quem é favorito. Mas não é bem assim, porque na Copa tem o efeito do chaveamento. O chaveamento é uma sorte que a gente tem no sorteio de cair num caminho mais difícil, um caminho menos difícil. Isso envolve quem está no seu grupo já e envolve quem você pode enfrentar na zona de mata-mata. Então, isso é até algo legal da gente fazer, que é uma quantificação de sorte no sorteio. Que é talvez brincar com vários sorteios diferentes assim, ver a média de quanto que é a probabilidade inferida se o sorteio fosse aleatório e conferir e comparar com a nossa simulação com a tabela de jogos do jeito que é. Aquelas seleções que tiverem probabilidade maior do que na condição de média, vai ser aquelas que estão favorecidas com o chaveamento. Isso a gente nunca fez na previsão esportiva e seria muito legal de fazer. Uma outra coisa que seria legal de fazer também é comparar o quanto que modifica as probabilidades dos favoritos com o chaveamento, com o modelo de Copa de 32 equipes, que agora são 48. Será que isso dilui muito a probabilidade de ganhar? Tem mais equipes, então vai ficar mais difícil, porque tem mais equipes tentando, né? Teoricamente, as probabilidades eram para diminuir. Mas será que diminui mesmo? Ou só entrou um monte de equipe muito ruinzinha mesmo, que não vai praticamente tirar probabilidade nenhuma dos times mais favoritos? É uma análise que nós podemos fazer também, tá? E aí pronto, ó, visualização de dados, gente. Aí aqui, ó, eu já vou até mostrar, ó. Tem aqui também, ó, um online aqui, ó. Eu usei inteligência artificial para criar um rascunho bem rápido aqui de um site que poderia ser um novo site da previsão esportiva, tá? Que tem que ter ali uma apresentação do que a gente é e, por exemplo, aí na Copa. Aqui é meio que um laboratório de probabilidades, ó, mostrando ali, ó, pensando... Bem, tentando mostrar ali algumas brincadeiras, mostrando essa questão da probabilidade, como ela é difícil. Isso daqui, por exemplo, ó, o corredor da morte. Ó. Se um time tem 85% de probabilidade de ganhar qualquer partida, a probabilidade de título dela ainda não é de ser favorito. Ó. Ela ainda não vai ser favorita em relação ao resto da competição. Ó. Outra equipe ainda é mais favorita. Por quê? Ó? Todo mata-mata tem 15% de chance de alguém ganhar. E quando você vê 4 ou 5 mata-matas que vão ter ali em sequência, né? Você vai ver que essa probabilidade já vai estourar, entendeu? E essa que é a dificuldade da Copa, gente. Não importa o quão bom você é,
você nunca vai achar que essa qualidade vai lhe conferir a habilidade para ganhar a Copa. Você vai precisar de muita sorte também, sabe? Então é por isso que a previsão esportiva ela é muito ingrata com a gente, tá, gente? É isso que eu estou enfatizando bastante aqui, né? Tá, essas visualizações, tudo isso aqui, ó, tudo que vai para o site, ó, tudo que a gente faz aqui ó, de metodologia, a gente poderia colocar pesquisas, os nossos artigos, ó, colocar tudo que a gente já foi para mídia, ó, tem uma coleção de apresentações. Ó. Inclusive, o Daniel Cardoso, que é um jornalista local da Globo aqui, já veio fazer entrevista com a gente aqui no IME-UFBA, comigo, com o Paulo Henrique, com professor Anderson e os alunos que estavam ali. Foi uma entrevista bem legal. Eu vou tentar encontrar aqui as imagens e os vídeos e aí eu mando para vocês verem também, tá? Deixa eu ver o que mais eu posso falar aqui. A manutenção do site, então essa é uma outra frente que nós temos. A divulgação nas redes sociais, tudo isso meio que versa junto, né? Visualização, site, divulgação, porque o que a gente cria para um lugar, cria para tudo, né? Enfim, e outras coisas que a gente pode colocar, ó, que nem da simulação, já falei aqui, ó, inteligência artificial, eu também coloquei um tanto aqui, que a gente poderia inventar alguma coisa, mas para finalizar, o que eu gostaria de falar que a gente deveria fazer no site da Previsão Esportiva é fazer um bolão. Eu acho que a gente consegue fazer rápido, eu e meus meninos, pelo menos eu consigo orientar eles ali para construir um site com login para a pessoa entrar e dar palpite nos jogos. E dando palpite nos jogos, a gente faz tanto a brincadeira do bolão, quanto consegue coletar dados para priores de modelos bayesianos e para a gente publicar artigos e fazer coisas do tipo, né? Então, ó, o que eu diria que deveria ser nosso foco a partir de agora, soltar previsões para a Copa o quanto antes, oficializar um modelo e fazer previsões do que vai acontecer na Copa e já divulgar. E para divulgar, a gente precisa ter o site legal. Nesse site seria legal ter um simulador da Copa para o pessoal brincar, que isso aí dá bastante ibope também. O pessoal poder ver as nossas previsões, ver as simulações ali, como que os resultados das nossas simulações e também poder brincar no bolão. Então, se a gente conseguisse fazer isso, eu sei que é bastante coisa, mas se a gente se dividir em equipe aí, talvez a gente consiga executar isso daí. E seria fantástico, gente. Isso aí traz muita visibilidade pra gente. Pode trazer esse ano, melhor de todos, assim, eu acho que pode trazer uma visibilidade especial ainda, de tanto que futebol tá na mídia e tudo mais, né? E eu acho que é isso, tá, pessoal? Então, fico à disposição aí de vocês, caso tenham alguma dúvida, e tentem, então, já declarar que tipo de que frente você gostaria de atuar e de trabalhar. E aí a gente vai tentando já se distribuir e ver algumas etapas dos projetos, algumas metas, alguns planos de ação, né? E a gente já começa a trabalhar. Beleza, pessoal? Então, obrigado por me assistirem até aqui e fico à disposição de vocês. Até mais, pessoal!